Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Alegria estarmos juntos para mais esta meditação da palavra. Dia 7 de abril, quero meditar com você João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então aos judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus está falando de morte, só que não uma morte física, uma morte eterna. Jamais verá a morte. Já sabemos que esta vida, não tem como a gente se livrar da morte nesta vida. É uma coisa que a gente precisa entender. A gente não ainda temos dificuldades de aceitar a morte, a nossa própria morte, a morte de outra pessoa. Mas, gente, nós não nascemos para este mundo. Quando é que o ser humano vai entender? Você não nasceu para este mundo. Este mundo é só uma passagem. Uns vão viver 80 anos, outros vão viver 5, outros vão viver 90. Talvez alguns vão chegar a 120, talvez. Pouquíssimas pessoas. Muitos morrem cedo, criança, adolescente, jovens. Este mundo é uma passagem. Ou seja, o que conta, o mais importante é o que vai acontecer depois daqui. Porque depois daqui, aí sim as coisas são eternas, não acaba mais. Ou você vai para a vida ou você vai para a morte. Jesus está falando hoje de morte. Se alguém guardar a minha palavra, alguém, qualquer pessoa, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Eu pergunto para você, você quer ver a morte ou você quer ver a vida depois que você morrer aqui? Depois que você morrer, você quer ver a morte ou você quer ver a vida? Eu tenho certeza que você está dizendo aí, eu quero a vida. Jesus está te ensinando como fazer para não ver a morte. Para não ver a morte, basta que você guarde a palavra dele. Jesus veio para livrar você da segunda morte. Por que Jesus morre numa cruz por nós? Não para que a gente nunca mais morresse fisicamente. Não, as pessoas continuam morrendo depois que Jesus morreu na cruz. Jesus morre numa cruz para nos livrar da segunda morte, que Adão e Eva foram colocados. E ele nos livra dessa segunda morte. Mas para que tomemos posse, o que eu tenho que fazer para que eu não morra? Eu tenho que guardar a palavra de Cristo. Eu tenho que guardar essa palavra. Eu tenho que viver os mandamentos. Isso significa que eu não posso então viver como o mundo me ensina. Eu tenho que viver de acordo com os mandamentos de Deus. Preste atenção. Eu quero que você entenda uma coisa importante. A forma
O estado que você morrer é o estado que vai determinar se você vai para a vida ou se você vai para a morte. O estado que você morre. Aquele ladrão na cruz com Jesus, ele roubou a vida inteira. Mas no final da vida ele se arrepende. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Se uma pessoa morre em estado de arrependimento, reconhecendo seus pecados, reconhecendo que ela precisa aceitar Jesus, ela vai ser salva. Se uma pessoa morre no seu pecado, ela morre. A pergunta que eu faço para você: se você morresse hoje, você receberia a vida eterna? Se você morresse hoje, você se livraria dessa morte? Porque a palavra de Jesus hoje está sendo séria. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Eu não quero ver essa morte, eu não quero. Então, para não ver essa morte, eu preciso guardar a palavra de Cristo. Mas quantas pessoas não querem guardar a palavra? A palavra diz para a pessoa perdoar, a pessoa não quer perdoar. A palavra diz que a pessoa precisa viver o mandamento, mas a pessoa não quer viver o mandamento. Filho e filha, a pior coisa é se você é uma pessoa que ela morre no seu pecado mortal. Ou seja, ela sabe que ela está no erro, mas ela quer continuar no erro. Eu sei que a Bíblia pede para eu perdoar, mas eu não quero perdoar. Eu sei que a palavra de Deus pede para a gente não viver o adultério, mas eu estou vivendo o adultério. Eu sei que a palavra de Deus diz para não ter relações sexuais fora do casamento, mas eu continuo tendo relações sexuais fora do casamento. Eu sei que a palavra de Deus pede para eu casar, para eu me unir, porque Deus quer que a gente se una e se torne uma só carne, mas eu não quero fazer isso. Gente, esse é um perigo. Por isso a pergunta: se você morresse hoje, você se livraria da morte? Se a tua resposta for não, trate de mudar de vida o quanto antes. Trate de ajeitar a sua vida, trate de se arrepender, trate de voltar para o Senhor. Não, nós não podemos ter um dia que a resposta seja essa. Não, hoje, arrependa-se, mude de vida agora, vá procurar um sacerdote para se confessar. Deus quer te salvar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.